bem-vinda! Tem gente nova entrando aí. Se é a sua primeira aula aqui comigo, seja muito bem-vinda. Todas as segundas-feiras, de 9h07 até no máximo 9h47, 9h57, nós estamos aqui só com um grupo de mulheres que tomaram uma decisão. Qual decisão, Kélvia? Viver da palavra. Viver do que a palavra de Deus diz. Chega de entrar ano e sair ano frustrada porque você faz planejamento, porque você tenta e não consegue. Boa noite, Magda. Essas mulheres que estão aqui na aula decidiram viver da palavra. E eu tenho um grupo no WhatsApp, se você não está nele ainda, vai na minha bio, clica lá, já cai direto no grupo para a gente ter devocionais ali todos os dias, falando dos assuntos que a gente fala aqui às segundas-feiras, ok? Então vamos para a nossa aula. Quem está com a sua Bíblia, caderno e caneta, coloca um joinha para eu saber. Vai, coloca aí para mim. Quem está com Bíblia, caderno e caneta. Porque se você quer ajudar outras mulheres, depois você tem que estar anotando essas coisas que vai te ajudar a ajudar outras mulheres. Bora lá? Quero viver da palavra. Isso aí, Marilene, muito bom. E outra coisa, gente, vamos começar a desenvolver um coração generoso aqui. Tira um print dessa live, coloca lá nos seus stories. Gente, vamos estar juntas como mulheres todas as segundas-feiras. Me marca nos seus stories, posta lá, tá bom? Ok, Miriam, seja muito bem-vinda. Olha que legal. Quem tá com Bíblia, caneta e caderninho, as hashtags caderninho, somos as mulheres do caderninho. Isso aí, porque a gente tem muita coisa para aprender aqui hoje. Deus vai revelar ao nosso coração como a gente vai cuidar das nossas emoções. Você conhece alguém que fala quando está com raiva e estraga o ambiente? Você conhece alguém que fica muito brava e diz coisas que não queria dizer? Gente que está com o coração entristecido. Olha, a Júlia está sugerindo aqui que eu faça uma pausa aqui para o print. Então vamos lá. Você que é mulher generosa, mulher de Deus, que está aqui nessa aula para aprender e depois ensinar. Eu vou fazer uma pose legalzinha aqui agora, com a minha Bíblia na mão. E você vai tirar um print. E depois você vai colocar o que você aprendeu nessa aula e vai colocar nos seus stories, hoje ainda de preferência, e me marcar. Bora lá então, seja bem-vinda, Maria Paula, até que enfim na nossa aula. Olha lá, ó. Faça um print legal aí que eu quero ver vocês, tá? Se der tudo certo, hoje nós não vamos talvez bater as 100 mulheres. O dia que bater eu vou sortear outra Bíblia. Ó. Ok? Printar aí a tela. Depois que você printou, quem não printou ainda dá mais um tempinho, ó. Você vai colocar lá nos seus stories o que você aprendeu nessa aula, porque Deus vai ministrar o nosso coração. Bora lá então? Essa é a aula de número 5. Nós já falamos como guardar o coração, como cuidar dos pensamentos. E hoje nós vamos aprender como cuidar das nossas emoções. A quantidade de mulheres que eu tenho encontrado com problemas, e quando a gente vai conversando, vai procurando saber, a gente percebe que o fundamento é emocional. Mulheres que estão adoecidas nas suas emoções e não sabem o que fazer. Você está nessa live hoje só para receber orientação da palavra de Deus, tá bom, gente? Eu não quero aqui falar o que eu penso, o que eu acho, o que eu aprendi, não. Nós vamos utilizar a palavra de Deus. Por isso que eu preciso que você esteja com a sua Bíblia. Abra aí que nós vamos estudar 3 textos hoje. Ó, Provérbios 16 e 32, que é o nosso texto-chave dessa aula. Provérbios 16 e 32. Quem pode colocar aqui para mim, por favor, agora, fixado, esses textos bíblicos que são 3, ó. Provérbios 16, 32, 1 Samuel 1, 10 e Gálatas 5 e 22. Então, são 3 textos para você que está anotando. As meninas do caderninho aí, já anotem. Provérbios 16, 32, 1 Samuel 1, 10 e Gálatas 5 e 22, tá bom? Esses 3 textos é que vão dar base para tudo aquilo que a gente vai aprender nessa aula aqui hoje. E nós estamos nos voltando para a palavra de Deus, porque é dela que nós vamos aprender. Isso, Marilene, obrigado. Provérbios 16, 32. Eu queria que alguém colocasse todos no mesmo comentário. Provérbios 16, 32,
1 Samuel 1:10 e Gálatas 5:22. Alguém pode fazer isso aí para mim? Isso, obrigado Maria Paula. Provérbios 16:32, 1 Samuel 1:10 e Gálatas 5:22. Ok. Bora lá então para o primeiro texto bíblico para dar base àquilo que nós vamos falar aqui hoje. Por favor, olhe para isso. Abaixa o Alex aí para mim, Júlia, fazendo favor. Vamos lá então, ó. Mais vale controlar as suas emoções do que conquistar uma cidade. Kélvia, quem está falando isso? O homem mais sábio que já existiu, Salomão, o rei Salomão. Ele escreveu o livro de Provérbios e lá no capítulo 16, versículo 32, ele está dizendo o seguinte: vale mais quem controla as suas emoções do que quem conquista uma cidade. Para um guerreiro conquistar uma cidade, olha a profundidade do que ele está falando. Para um guerreiro conquistar uma cidade, na época medieval, né, onde as pessoas lutavam para conquistar uma cidade, o que se tinha que fazer? Eles tinham que entrar na cidade, derrotar todos os inimigos, né, ou seja, acabar com todos os inimigos, para que eles pudessem controlar e governar aquela cidade. Então isso era muito difícil. Imagina alguém que quer conquistar uma cidade, para conquistá-la, ele tem que destruir todas as pessoas que estão ali, para ele então tomar posse daquela cidade. Ou pelo menos teria que destruir todos os guerreiros daquela cidade. E o que Salomão está dizendo? É mais valioso quem consegue controlar as suas emoções do que quem conquista uma cidade. Então Salomão está dizendo que às vezes a gente acha que os nossos inimigos estão do lado de fora. E ele está dizendo, mas na verdade os nossos maiores inimigos estão dentro de nós mesmos. Os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas vontades não submetidas à vontade de Deus. Então Salomão está dizendo, vale mais alguém que controla as suas emoções do que quem conquista uma cidade. Se para conquistar uma cidade é algo que demanda estratégia, é algo que demanda força física, é algo que demanda inteligência, você acha que com a emoção seria diferente? Não. Mas ele está dizendo, quem consegue controlar as suas emoções vale mais do que quem conquista uma cidade. Se você entende a revelação de Deus dizendo para nós que é mais importante cuidar do que está do lado de dentro para querer conquistar o que está do lado de fora, do que conquistar o que está do lado de fora, se do lado de dentro está tudo perdido. Você consegue entender isso? Manda um coraçãozinho aí para mim. Que você precisa aprender a controlar as suas emoções. Quem entendeu essa verdade da palavra de Deus, coloca um joinha, um coraçãozinho, algo para eu perceber que você entendeu. Salomão, o homem mais sábio, está dizendo, vale mais quem controla suas emoções do que quem conquista uma cidade. Eu quero dizer para você que é mulher, que está aqui, querendo conquistar tudo que está fora. Você quer adquirir bens materiais, você quer conquistar um casamento, um bom relacionamento, você quer conquistar um bom emprego, você quer conquistar tanta coisa do lado de fora. Mas se você não tiver com as suas emoções controladas, você coloca tudo a perder. Tem mais validade quem consegue controlar o que está dentro do que quem almeja o que está fora. É isso que Salomão está dizendo. Ok, vocês estão entendendo. Olha, se vocês olharem hoje, gente, a maior dificuldade que as empresas estão enfrentando, e eu sei que tem empresária aqui assistindo a live com a gente, as maiores dificuldades que as empresas estão enfrentando não é de achar profissional habilitado, não é de achar gente competente, não é de achar gente estudiosa, mas é gente que tenha inteligência emocional, gente que sabe lidar consigo mesmo e que sabe lidar com as pessoas. Quem é empresário aqui pode dizer se eu estou falando a verdade. Porque as empresas hoje, quando elas vão contratar, elas não fazem mais só um teste de conhecimento. Elas não fazem só mais um teste de habilidade. Elas também fazem um teste da possibilidade de relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque as pessoas querem o que está fora, mas não sabem lidar com o que está dentro. E nós hoje vamos aprender aqui nessa aula, para que nós possamos conquistar o que está do lado de fora, primeiro nós precisamos cuidar do que está do lado de dentro, ok?
Aí, eu quero falar com vocês ainda nesse primeiro texto sobre 3 aspectos que nós precisamos aprender sobre as nossas emoções. 3 aspectos. Isso mesmo, Vitória, isso é muito forte, tá bom? É fortíssimo. Como diz a minha amiga Elisângela, é fortíssimo. Não adianta querer conquistar o que está fora se você está perdido dentro. Não adianta procurar fora o que está perdido dentro. Se as suas emoções estão perdidas dentro de você, do lado de fora, não tem sentido você procurar. Nós vamos trabalhar, a primeira coisa que você precisa entender e aprender, que Deus nos deu as nossas emoções. Todas nós temos emoções. Todas nós. Seja você crente até o fio do cabelo, até o tutano, ou você que ainda não tem Jesus, as suas emoções, elas são inerentes a você enquanto ser humano. Todos nós temos emoções. E nós vamos ter picos de emoções durante todo o dia. Então, às vezes, de manhã você acorda muito alegre, muito feliz, você está com um dia promissor, aí você chega no trabalho e tem uma notícia ruim. E pode ser que a sua emoção se transforme e você possa ficar entristecida ali no seu ambiente de trabalho. E pode ser que depois do almoço a coisa se reverta e você volte a se alegrar de novo. Ou seja, todo ser humano foi formado por Deus com a capacidade de sentir emoção. Então não é errado ter a emoção, não é errado ter os sentimentos. A forma que nós lidamos com esse sentimento é que faz de nós pessoas sábias ou pessoas tolas, ok? A outra coisa que eu quero trabalhar com vocês, já que vocês já pegaram aí que a emoção é inerente ao ser humano. Se você está tendo sentimento, significa que isso é legal, é normal, você é ser humano. Mas eu quero trabalhar com vocês aqui também num segundo aspecto que... Dentre os nossos sentimentos, nós vamos ter 4 características de pessoas na demonstração dessas emoções. Então, eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim, à medida que eu for falando, tá? Nós temos 4 tipos de pessoas na forma de demonstrar as suas emoções. E eu vou falando e você vai colocando aqui para mim. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa neutra. É aquela pessoa que você não sabe se ela está triste, se ela está alegre, se ela está feliz, se ela está irritada, porque ela é neutra ao demonstrar as suas emoções. Ela não transparece as suas emoções. Tem alguém aqui que está assistindo a live que é assim? Que é neutra? A número 1, então, é aquela pessoa que ela é neutra. Nós temos 4 tipos de demonstração de emoções das pessoas. A primeira é uma pessoa neutra. Ela não demonstra. Então, se ela tiver com caos dentro dela, ela vai estar com um rostinho lindo, como se nada tivesse acontecendo. Se ela estiver muito alegre, ela também vai estar com um rostinho lindo, como se nada tivesse acontecendo. O segundo tipo de pessoa é a pessoa positiva. É aquela pessoa que ela valoriza mais as emoções positivas. Ou seja, ela também tem emoções negativas, mas ela valoriza as emoções positivas. É aquele tipo de pessoa que você chegar de manhã e falar assim, ó, o patrão falou que vai mandar todo mundo embora. Ela vai dizer assim, ah não, mas vai acontecer alguma coisa no meio do caminho que ele não vai despedir ninguém. Ou seja, é uma pessoa com a mente treinada em valorizar aquilo que é positivo. O terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa negativa. Aquela pessoa negativa, que ela só valoriza o negativo. Você chega para a pessoa e fala com ela assim, ó, tem uma herança para você depositada lá no banco. E ela vai dizer assim, ah, que isso, tem nada. Eu não tenho nem parente que eu lembro que tinha dinheiro. Né? Então, ou seja, uma pessoa que, ainda que você prove que a coisa boa está acontecendo, ela vai estar sempre presa no negativo. Tem alguém aqui no nosso meio que é negativo? Coloca aí. E o quarto tipo é a pessoa emotiva. Quando ela está feliz, ela ri demais. Quando ela está triste, ela chora demais. Ou seja, ela transparece as suas emoções. Então, nós temos 4 aspectos, 4 tipos de pessoas na demonstração das suas emoções. As neutras, as negativas, as positivas e as emotivas. E eu quero perguntar para você, qual que você é? Coloca aí para mim. Quero conhecer vocês, minhas alunas. Alguém está falando assim, eu sou emotiva. Eu sou emotiva. Sabe, o emotivo, gente, é aquela pessoa que se
Você conta uma piada, né, para ela rir, e aí daqui a pouco ela tá rindo né, até dando gargalhada. Aí chega alguém do lado, conta uma história triste, na mesma hora ela começa a chorar. Essa é emotiva. Tem muita gente emotiva aqui, emotiva com força. Tem gente dizendo aqui que é neutra. Então o que é que nós vamos aprender hoje? Que todos esses 4 aspectos de demonstração da emoção precisam estar sobre o controle da palavra de Deus. Tem alguém dizendo, ó, eu sou neutra ao extremo, é a Josi. Tem gente dizendo, eu sou positiva e emotiva. Eu sou um pouco emotiva e um pouco positiva. Ok. Então, se você está anotando aí, são 4 tipos de pessoas classificadas na sua demonstração de emoção. Neutras, negativas, positivas e as emotivas. Ninguém quer conviver com a negativa, tá? Já vou logo dizendo. Ninguém quer conviver com a pessoa negativa. Que é aquela pessoa que você chega rindo à toa e ela é capaz, ela está tão valorizando o negativo de fazer com que você se entristeça, né? Então, a pessoa que valoriza o negativo, e aí eu não estou dizendo que tem uma pessoa que é só positiva ou que é só negativa, não. Eu estou dizendo que a positiva é aquela que valoriza mais as emoções positivas. Kelvia, quais são as emoções positivas? Alegria, que mais? Alegria, regozijo, felicidade, paz, né? Tranquilidade, e aquelas que vibram aí, né? Ou seja, elas estão valorizando mais o negativo. Aquelas pessoas que são que valorizam muito a tristeza, o medo, a angústia, ok? Então esses são os 4 aspectos das pessoas. Agora eu preciso que você pare um pouquinho para você entender aqui por que é que hoje nós precisamos cuidar das nossas emoções. A Magda está falando aqui, eu sou emotiva. E eu conheço a Magda, é mesmo, tá, gente? E todo mundo gosta de estar perto dela. Olha só, por que é que hoje a gente precisa cuidar das nossas emoções? Nem sempre foi assim. Olhe para mim aqui agora, para você entender, para fundamentar a palavra que eu vou ler agora já no segundo momento. Antes do pecado, o homem é formado, né? Corpo, alma e espírito. Então, nós temos 3 aspectos, somos 3 em 1, se assim podemos dizer. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Mas antes do pecado, antes do homem pecar, o espírito do homem controlava as suas emoções, que controlava o seu corpo. Então, o espírito do homem se sujeitava ao Espírito de Deus, porque ele estava lá no paraíso, no Éden, junto com Deus. E Deus falava e o homem obedecia. Havia uma intimidade entre Deus e o homem. E o espírito do homem, dominado pelo Espírito de Deus, dominava as suas emoções e passava isso para o corpo. O que acontece hoje? Depois do pecado, as nossas emoções, elas querem controlar a nossa vida. As nossas emoções geradas pelo pecado, que a Bíblia diz que todos nós pecamos, elas querem controlar a nossa vida, só que elas não são confiáveis. Gente, a coisa era tão séria antes do pecado e tão boa, que o homem não vivia esses sentimentos negativos. Olha só o que a Bíblia diz, que quando Deus criou Adão, foi Deus que percebeu a solidão do homem. Não foi o homem que se sentiu sozinho. A Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só e decidiu fazer uma mulher para ele. Ou seja, o próprio homem estava tão em paz na sua intimidade com Deus que as suas emoções não se apercebiam de sentimentos ruins. Agora, depois do pecado, vem o primeiro sentimento ruim. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram vergonha. E aí eles esconderam a sua nudez. Vê o que o pecado bagunçou a nossa emoção? Vê como é que o pecado fez com que as nossas emoções agora, elas lutem para controlar a nossa vida? Se antes o homem em comunhão com o Deus, em comunhão com o Espírito do homem, fazia com que o espírito do homem controlasse as suas emoções e controlasse o seu corpo. Hoje, as emoções querem controlar o nosso espírito e querem controlar o nosso corpo. E daí nós precisamos cuidar disso.
Deu para entender por que é que hoje você precisa cuidar das suas emoções? Porque o pecado entrou no mundo. E depois do pecado foi a manifestação do primeiro sentimento negativo, que foi a vergonha, sentido por Adão e Eva depois do pecado. Aprenderam isso? Coloca aí, aprendi. Coloca aí para mim, eu aprendi. Depois do pecado, todos nós precisamos cuidar das nossas emoções. Seja bem-vindo aí, tem bastante gente entrando aí na live agora. E é por isso então que Salomão vai dizer que nós precisamos entender que vale mais controlar as nossas emoções do que conquistar uma cidade. Por quê, gente? Porque tudo começa no pensamento, que nós já aprendemos, depois desce para o nosso coração, que significa as nossas emoções, passa pela nossa boca e se transforma em ação. Ok? Então presta atenção aqui, ó. Você pensa, você sente, você fala e você age. Então eu posso te dar um conselho. Cuide do seu pensamento, porque ele vai se transformar em uma emoção. Cuide da sua emoção, porque ela vai se transformar em palavras. Cuide das suas palavras, porque elas vão se transformar em ações. Ok? Então, nós aprendemos aqui que a gente precisa controlar, equilibrar as nossas emoções, porque elas vão se transformar em palavras e depois em ação. Agora vamos lá rapidinho então, já no meio aqui da nossa aula, para o livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Todo mundo colocando aí que aprendeu. Muito bom. Depois vocês vão me dizer lá nos stories o que vocês aprenderam com um print meu, tá bom? E vão me marcar. Depois do pecado, todas nós precisamos cuidar das nossas emoções. Então eu estou aqui trabalhando com vocês numa sequência. A gente falou sobre o coração no sentido maior, que é a sede de emoção, que é a sede de vontade, que é a sede de pensamento. Depois nós trabalhamos pensamento. Agora nós estamos trabalhando emoção. Semana que vem eu vou trabalhar com vocês como controlar sua língua grande. Tá bom? Entenderam aí? Quem está abrindo aí? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Muita gente entrando. Pode ficar aí que a aula tá bombando, viu? Coloca aí um foguinho aí. Cada hora que você tiver uma revelação de Deus, você coloca um foguinho aí para eu saber que você entendeu. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, diz assim. Presta atenção, que agora é o meio da nossa aula. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha, tem alguém... Vocês são terríveis, meninas, minhas alunas. Essa é a melhor, da língua grande. Pois é, semana que vem, segunda-feira, como controlar sua língua grande, tá? Se a gente bater 100 mulheres na live, eu vou sortear uma Bíblia da mulher. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. De quem que nós estamos falando aqui? Quem é a mulher que nós estamos falando? Quem sabe? Coloca aqui nos comentários para mim. 1 Samuel vai falar de qual mulher? Quem sabe? Bora lá, se vocês já sabem de Bíblia, coloca aí para mim. Não! Gente, 1 Samuel capítulo... Isso! Alguém me salvou, Eduarda, Ana. Presta atenção aqui, porque aqui é a revelação purinha de Deus para você. Ana, isso aí, gente. Nós estamos aqui para viver da palavra, para aprender a palavra. Então, se você já sabe, coloca. 1 Samuel está falando de Ana, parabéns. Tem gente que frequentou a escola dominical, glória a Deus. Olha só, Ana, presta atenção. Ana é casada com Eucana. Eles moram em Efraim. Efraim significa terra da fertilidade. Apesar de morar nesse lugar da fertilidade, a Bíblia diz que Ana é estéril. Naquela época, um casal em que a mulher era estéril e não podia dar filhos, o homem poderia arrumar outra mulher para gerar filhos para ele, para que a descendência dele pudesse continuar. Gente, presta atenção nisso aqui.
Nunca foi a vontade de Deus essa, mas era o que era culturalmente permitido. Agora, uma coisa eu garanto, a cultura muda, mas a mulher é mulher desde o dia que Deus criou. Você imagina o coração de Ana. Alguém está dizendo aqui, eu frequentava a escola dominical ministrada pela sua mãe. Muito bom, isso aí, Roseli. Presta atenção. A Bíblia está dizendo que Ana é casada com Eucana, ela não podia ter filhos. E pior, a Bíblia diz que é Deus que tinha impedido ela de ter filho. Não bastasse ela não poder ter filhos, a Bíblia diz que foi o próprio Deus que não permitiu, que cerrou a madre dela. Então ela mora em Efraim, que é lugar da fertilidade, mas ela é infértil, ela não tem filhos, ela não gera. O marido dela arruma uma outra mulher chamada Penina, para gerar filhos com ela. Culturalmente isso era aceito, mas mulher é mulher. Você imagina uma mulher que sabe que não pode ter filhos, que Deus não permitiu que ela tivesse filhos, e agora ela assiste o seu marido arrumando outra mulher para gerar filhos com ela. Aí, essa mulher, Penina, é aquela mulher negativa, de sentimento ruim, mesquinha, pequena, não é generosa. Como é que você sabe disso? Está na Bíblia, não sou eu que estou inventando. A Bíblia diz que ela mexia na ferida de Ana. E pior, indo para a igreja. Quando eles iam para o culto, de certo em certo período, eles saíam lá de Efraim e iam para Siló para adorar a Deus. No percurso da ida, essa Penina provocava Ana, dizendo para ela que ela não tinha filhos e que a Penina tinha. Então, Ana vivia esse contexto de querer ter um filho, não ter um filho, de saber que o marido estava substituindo ela nesse momento para ter outros filhos. E essa mulher, Penina, mesquinha, pequena, mulher que não controla suas emoções, mulher não convertida, mulher que não conhece a Deus, mulher amargurada, provocava a vida de Ana todas as vezes que eles iam para Siló adorar ao Senhor. Só que você precisa se pegar aí aos detalhes do texto. Por isso que é bom estudar a Bíblia. Aí o que acontece? Ana vai para Siló, nessa vez que a Bíblia conta aqui no capítulo 1, e ela diz o seguinte, que ela ia para Siló, mas que ela ia, depois que tudo acontecesse no culto, ela ia ficar ali para falar com Deus. E assim ela fez. A Bíblia diz que ela, aí no versículo 10, que ela chora abundantemente e ela está amargurada de alma. Nos versículos aí que se seguem, você vai ver alguns sentimentos na vida de Ana. O versículo de número 7 diz que ela está solitária, ou seja, ela está com a sensação de estar sozinha, que ela está chorando continuamente, ou seja, ela está numa tristeza profunda e que ela não tem vontade nem de comer. A gente olhando as características, as ações de Ana, a gente percebe que ela é uma mulher que está prestes a entrar num quadro depressivo. Chora continuamente, sensação contínua de solidão e ela não quer comer e nem beber. Já passou alguma situação assim? Em que você perde completamente? Eu estou rindo aqui um pouquinho porque a Júlia disse que não. Porque para a Júlia deixar de querer alimentar, só se for uma coisa muito, muito grave. Mas o que acontece com Ana? A gente olha aqui nos versículos, por exemplo, de número 10, que ela vai confessar que ela está com amargura de alma. O que é amargura de alma? Já tomou alguma coisa que é amargo? Que ficou aquele gosto ruim na boca? Ou seja, aquele gosto que a gente não consegue suportar? A amargura de alma é isso, é uma pessoa que ela é difícil de até ela mesma suportar, porque ela está diante de uma aflição tão grande que ela está amargurada de alma. No versículo 11, ela está se sentindo humilhada. Ela vai dizer isso para Deus. Ela vai dizer isso para Deus. Atente para a humilhação da tua serva. Depois, ela vai dizer como se o Senhor tivesse se esquecido dela. Esses sentimentos negativos demonstram aí que Ana está sem controle das suas emoções. Porque ela está vivendo um tempo difícil. E tempos difíceis pode provocar em nós sentimentos negativos, sentimentos que vão nos prejudicar. E a Bíblia vai dizer que esses sentimentos estão em Ana. Mas olha só o que eu preciso que você se atente aqui agora.
Presta atenção, porque isso é revelação de Deus para a sua vida. Os nossos sentimentos, a alegria, a tristeza, o medo, a angústia, a amargura, a solidão, eles são frutos. Eles são aquilo que é aparente. Mas a gente precisa descobrir a raiz desses sentimentos. Vê se isso faz sentido para você. O que essa pessoa que você convive, que você percebe que é uma pessoa irritadiça, que é uma pessoa ignorante, que é uma pessoa que responde mal, que é uma pessoa mesquinha, que não é generosa, que é uma pessoa tristonha demais, que é uma pessoa rebelde, que tem um sentimento ruim, isso são os frutos que estão aparecendo. Mas é preciso saber qual é a causa. Qual que é a raiz? Por quê? Se você arranca o fruto, mas não trata a raiz, daqui a pouco o fruto aparece de novo. Então você precisa cuidar das suas emoções, tratando a raiz do problema. Você precisa tratar as suas emoções indo na raiz do problema. Porque senão o fruto vai aparecer de novo. O fruto do medo, o fruto daquela pessoa que é mesquinha, que é pequena. Então não adianta cortar o fruto. Não adianta, eu vou colocar um sorriso no rosto e vou dizer que está tudo bem. Não, você precisa tratar a raiz. Ok? E quando a gente vai olhar, nós vamos voltar para Ana depois, porque tem uma revelação da palavra de Deus. Alguém está dizendo, eu já tive esses sintomas há um tempo atrás, mas quando eu perdi o meu bebê, mas graças a Deus estou curada. Amém. Olha só, olhe para mim aqui que eu vou te dar 3 raízes de sentimentos ruins. Gente, quem está com um caderninho aí, anota. Quem está anotando, coloca aí, #caderninho. Coloca aí pra mim, que minha boca tá ficando até seca de tanto falar, mas é porque eu preciso que vocês entendam o que a palavra de Deus quer dizer pra nós com a vida de Ana. Quem tá anotando aqui? #caderninho. Exatamente. A Magda tá dizendo aqui. O que é que está desencadeando o gatilho dessa emoção ruim? É exatamente isso. Você precisa saber qual é o fundamento disso. E lá, quando a gente vai olhar para Ana, a gente vê que ela não sabia. Isso aí, Vitória, isso aí, Eduarda. Quando você olha para Ana, o que você vai perceber? A Bíblia vai dizer que ela chora e não quer comer porque Penina está irritando ela. Olha só. Penina está irritando Ana e ela então chora abundantemente, sente tristeza e ela não quer comer. Só que a raiz do problema não é a provocação de Penina. A raiz do problema não é a provocação de Penina. A raiz do problema é a rejeição que Ana tem. 3 raízes profundas que vão despertar sentimentos ruins, os gatilhos de sentimentos ruins. Olha só. Primeiro, rejeição. Toda pessoa que foi rejeitada, ela está propensa a valorizar e viver dominada por sentimentos ruins. Então coloque aí, você que está anotando, identificar a causa. Isso está lá na cura das emoções, que eu vou falar daqui a pouquinho. Você precisa anotar aí que a rejeição é uma raiz profunda de sentimentos negativos nas pessoas. Rejeição de quem? Rejeição em primeira mão da família ao entorno. Quem não tem um pai biológico ou não está registrado na sua identidade, o pai não aceitou como filha, a mãe não aceitou como filha. Essas pessoas que foram rejeitadas por parentes, que foram rejeitadas por marido, filhos que foram rejeitados pelos pais, pais que foram rejeitados pelos filhos. Então, a raiz de sentimento, olha o que a rejeição vai gerar. Eu quero falar isso com vocês. O que a rejeição vai gerar? Primeiro, um sentimento de solidão.
todas as pessoas que foram rejeitadas. Mesmo que inconsciente, você acha que não foi rejeitada. Mas se o seu pai ou sua mãe não te acolheram quando você nasceu, existe uma raiz de rejeição. Como eu disse para vocês, depois do pecado, as nossas emoções tendem a aflorar de forma negativa. E nós precisamos cuidar disso. Então a rejeição é uma raiz profunda que vai gerar solidão e que vai gerar uma tristeza profunda. Pessoas que sentem muita, mas muita tristeza e não sabem por quê. Dá um certo determinado tempo do dia, a pessoa chora e fala assim, poxa vida, gente, mas não está acontecendo nada. Por que é que eu estou chorando? Porque tem uma raiz de rejeição. E você precisa descobrir essa raiz para deixar Deus tratar. Então, pessoas que foram rejeitadas, essa é uma raiz profunda que precisa ser colocada na luz da palavra de Deus para que Deus possa tratar essa rejeição. Então, qualquer pessoa que foi rejeitada, pessoas adotadas, pessoas que foram adotadas por alguém, né, que dependeram do cuidado que não foi do pai e da mãe, todas essas pessoas da primeira linha da sua geração que não foram cuidadas, elas vão se tornar pessoas que vão manifestar, valorizando muito o negativo. Por isso que a gente precisa ter cuidado para não julgar as pessoas, para não fazer um falso julgamento, porque ninguém sabe a história verdadeira da pessoa. A outra raiz de sentimentos negativos é a falta de identidade. Nós vamos detectar isso em Ana, tá, gente? Pessoas dependentes emocionais, isso mesmo. Essas pessoas vão gerar dependência porque elas têm a rejeição. Sabe o que acontece muito com gente que foi rejeitada? Eu vou falar isso aqui depois, senão eu vou atropelar a aula e eu preciso terminar. Nós já estamos 40 minutos, mais de 40 minutos. A falta de identidade é outra raiz. O que é a falta de identidade? Você não saber quem você é em Deus. Você não saber quem você é em Deus é uma raiz profunda, que precisa ser tratada. Eu olho para mulheres que poderiam estar plenas, que poderiam estar conquistando, que poderiam estar voando, mas estão capengando. Por que estão capengando? Porque elas não sabem quem elas são em Deus. E o que isso vai gerar? Baixa autoestima. Baixa autoestima. A pessoa não se sente, não tem valor. Ela não consegue ter valor. Então vai gerar baixa autoestima. Eu falei nos meus stories hoje, gente, que eu aconselhei uma pessoa essa semana, que a pessoa falou pra mim o seguinte: eu estou me separando do marido, tem uma série de situações que não vem ao caso agora, mas uma das coisas que ela disse, o meu marido não me valoriza. E eu disse pra ela, e ela disse assim, não, porque então eu quero trabalhar para provar para ele que eu sou inteligente. Eu quero fazer isso para provar que eu sou, para provar para ele. Olha, o que a falta de identidade faz? A pessoa não tem valor em si mesma e ela está buscando esse valor no outro. Isso não vai funcionar. Você primeiro descobre o seu valor e aí você vai passar a atrair pessoas que te valorizam. Porque senão você vai virar um dependente emocional de gente que só te explora, de gente que não te valoriza, de gente que não sabe o valor que você tem. Mas a culpa não é do outro, é você que precisa deixar que essa ferida seja tratada por Deus, reconhecendo a sua filiação em Deus. Então, nós precisamos tratar a raiz para que o fruto seja outro fruto. Senão vai continuar dando fruto de emoções ruins. Ok, gente? Manda um foguinho aí se você entendeu isso. Rejeição, falta de identidade e falta de perdão. São as 3 raízes. Tem outras, mas nós vamos detectar isso na vida de Ana. Tá bom? Então, a raiz precisa ser tratada. Tem gente que só quer cortar o fruto e não trata a raiz. Aí daqui 6 meses o fruto está aparecendo de novo. Gente, mas fulano tinha resolvido isso, voltou tudo de novo. Por quê? Porque a raiz não foi tratada e Deus vai nos ajudar a tratar as raízes das nossas mazelas aqui hoje nessa live, para que você possa ser uma mulher que consegue cuidar e controlar e dominar as suas emoções. Ok? O que
A falta de identidade também vai gerar vitimismo. O que é vitimismo? A pessoa culpa todo mundo por aquilo que ela vive e não consegue assumir que o problema é ela. Alguém está dizendo, né? A pessoa se torna muito sensível. Sim. A pessoa se torna muito sensível por quê? Ou ela foi rejeitada, ou porque ela não sabe o valor dela mesma, ou porque falta liberar perdão. Essas são as 3 principais raízes que vão gerar frutos diversos de emoções negativas e a pessoa vai valorizar só o negativo. Então anota aí, rejeição, não saber quem você é em Deus e falta de perdão, ok? Toda pessoa que não sabe quem é, ela vai ter baixa autoestima, vai ser uma pessoa insegura, vai ser vítima de tudo e de todos e tem uma crença de não merecimento. Ela acha que ela não merece. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é. Então ela acha que não pode ser feliz. Aí ela começa a procurar só relacionamento que deixa ela para baixo. Por quê? Porque ela acha que não merece. Então, gente, eu quero que você saia dessa aula aqui sabendo o seguinte: para você cuidar das suas emoções, você precisa tratar a raiz do problema. Não adianta tratar e cortar os frutos. Precisa tratar a raiz. Bora lá para você ver como que Ana viveu isso que eu estou falando aqui com vocês. A primeira coisa que a gente vai ver, para você então cuidar das suas emoções, aprender a cuidar das suas emoções, como Ana fez. Nós estamos já partindo para o final aqui da live. Se você está gostando da live, se Deus está falando com você, manda um foguinho aí. Tratar as raízes e não o fruto. Coloca isso aí, tratar as raízes e não o fruto. Coloca isso aí para mim, para eu saber que você entendeu. E manda um foguinho aqui. Alguém está dizendo aqui, ó, eu não consigo perdoar minha irmã. Olha só, então eu vou dizer para você, já que você falou publicamente, que se você não consegue perdoar, você vai gerar frutos de sentimentos ruins. E eu ouvi a Joyce Meyer dizendo esses dias, se perdoar é difícil, imagine odiar. Se perdoar é difícil, imagine odiar. E o perdão, ele é possível quando nós decidimos nos submeter à vontade de Deus. Nós nos sujeitamos à vontade de Deus e o perdão é possível por causa dessa obediência à palavra. Não sou eu que estou dizendo que você tem que perdoar, não é nem a medicina, que embora muitas vezes nem concorde com a Bíblia, também já assumiu que o perdão pode curar, mas é a palavra de Deus que vai dizer que nós precisamos perdoar. E tudo que Deus te ordena a fazer, Ele te capacita a fazer. Viu você que colocou aqui agora? Tudo que a Bíblia diz que você deve fazer, ela também te dá capacidade para você fazer. Deus não vai exigir de você que você faça algo que Ele antes não te dê capacidade de fazer. Tudo que está pedindo na palavra de Deus, Deus também já providenciou para você a capacidade. Pode me falar aqui, Júlia, que eu vou falando. A primeira coisa, então, agora para você tratar as suas emoções e aprender a cuidar delas. Alguém está dizendo aqui, eu acho que perdoei, mas não consigo esquecer. Olha, essa fala é importantíssima. Perdoar não é esquecer. Quem participou de outras aulas aqui, já ouviu eu falando isso. Perdoar não é esquecer, gente. Perdoar não é esquecer. Sabe por quê? A nossa mente não é como um computador que você deleta. Todas as impressões que nós tivemos desde o ventre da nossa mãe estão armazenadas no nosso pensamento. Todas as nossas percepções estão armazenadas no nosso pensamento. Então não tem como esquecer. Então como é que eu sei que eu perdoei? Para quem colocou aí que não sabe se perdoou porque não esqueceu. Como que eu sei que eu perdoei? Quando eu olho para aquela pessoa e eu não sinto mais dor. Eu não tenho vontade de chorar, eu não tenho tristeza, eu não desejo mal àquela pessoa, entendeu? Quando você perdoa, é aquilo que aconteceu no meu dedinho, quando eu machuquei aqui com um caco de vidro. Tem uma cicatriz aqui, eu não tenho como esquecer.
quando eu tinha lá 9, 10 anos, eu quebrei um copo e machucou meu dedo. Eu não esqueci, mas eu olho pro meu dedo, vejo a cicatriz, mas não dói, ó. Mexo, olho aqui, tá lá, não tem sentimento de dor. Então, se você não tem mais dor, é porque você perdoou. Respondido aí? Então, vamos lá agora para cuidar das emoções, que nós já estamos 57 minutos aqui. A primeira coisa, quem está com um caderno aí, anota isso, pelo amor de Deus, porque isso é importante. A primeira coisa, se você quer cuidar das suas emoções, você precisa se conhecer e saber a raiz dos sentimentos que você está tendo. Você precisa se conhecer. Qual foi a última vez que, quando você teve um sentimento ruim, você parou tudo, antes de reclamar, antes de xingar, antes de explodir, antes de chorar, assentou, como eu estou fazendo aqui, e pensou: por que é que eu estou triste? Por que é que eu estou com raiva? Por que é que eu estou irritada? Quem já fez isso aí, levanta a mão, que eu tenho quase certeza que ninguém nunca fez. Parou, veio a emoção negativa, você está com uma raiva querendo explodir com seu marido, querendo gritar com seu filho, pegar ele, sujigar ele. Quem já fez isso? Alguém está agradecendo aí, obrigado, beleza. Quem já fez isso? Parou, pode pegar até um caderno e uma caneta. Estou com muita raiva. Por quê? Por que eu estou com raiva? Kelva, por que você está dizendo isso? Porque Ana não detectou a raiz do problema em primeira mão. A Bíblia diz que ela chorou assim, sem parar, que ela deixou de querer comer e que ela estava se sentindo extremamente sozinha. Ou seja, ela estava no começo de uma depressão. Mas a Bíblia diz por quê? Porque a sua rival a provocava excessivamente. Na verdade, a sua rival provocava ela excessivamente, mas esse não era a raiz do problema. A raiz do problema nunca é externa. A raiz do sentimento ruim nunca é externa, é sempre interna. O problema é que ela tinha uma rejeição, porque o marido havia deixado e pegado outra mulher para ter filhos, que era o direito dele, e agora ela está se sentindo rejeitada. Gente, eu sou mulher, você também está aqui na live, Você imagine você não podendo ter filhos, a lei permitindo e você sabendo que o seu marido está tendo relação sexual com outra mulher para gerar filhos que você não pode ter. A raiz do problema não era a outra mulher que a provocava. A raiz do problema era a rejeição. Sabe esse patrão que você acha que está te espizinhando e que você fica morrendo de raiva? O que te irrita nele está sendo puxado por um gatilho aí dentro de você. Eu posso te garantir isso. Todo sentimento negativo, a raiz não está fora. A raiz está dentro. Ana não detectou em primeira mão. A raiz era a rejeição. E quando ela recebe a cura, nós vamos ver isso de forma muito clara. Entendeu, então? Você precisa se conhecer. Tá com raiva? Eu estou te dando aqui, gente, uma aula prática. Não adianta a gente ser crente e ignorar o que a palavra de Deus está dizendo. Ana ali estava achando que o problema era Penina. O problema não era Penina, o problema era a rejeição que estava dentro dela. Se você entende isso aí, manda foguinho aí para eu saber. Corre aí que eu quero ver. Manda foguinho aí, eu entendo. Manda foguinho aí que eu quero ver. Ana chorava porque a raiz do problema é que ela tinha um útero, ela estava se sentindo rejeitada porque não tinha um útero fértil. Entende isso? Se você está achando que seu problema é seu marido, não é não, é você. Se você está achando que seu problema é seu filho, não é não, é você. Se você está achando que o problema é seu patrão, não é não, é você. Agora, quando a gente assume o controle, foi o que eu falei com a pessoa que eu aconselhei essa semana, você está entregando a chave da sua emoção na mão do seu marido. Você está entregando a chave das suas emoções na mão do seu patrão, na mão do seu filho.
Na mão do seu pastor, na mão da sua líder. Todo mundo falando, não entendi. Glória a Deus, amém. Você precisa parar e dizer, por que é que eu estou sentindo isso aqui? De onde que está vindo? Qual que é o problema real? Porque Satanás quer nos enganar. Satanás quer que a gente aponte para as pessoas, quando nós deveríamos estar olhando para dentro de nós. E deixando Deus tratar. Ok? Ana se enganou em primeira mão. Há um segundo ponto para você cuidar das suas emoções. São só 3 pontos, mas 3 pontos gritantes para você cuidar das suas emoções. Você precisa se autoconhecer, gente. Olha, eu vou contar para vocês. Eu tinha um ciúme terrível do meu marido. Pode rir aí. Eu era uma mulher enciumada. Eu não queria que ele saísse com óculos de sol, porque eu queria saber para onde que ele estava olhando. Sabiam? Essa que vos fala. Tinha muito ciúme do meu marido. Vai na academia não, sozinho não. Tá dirigindo, para onde você está olhando? E eu achava que o problema era ele. Mas o problema era eu. Entende? O ciúme, esse sentimento doentio. A raiz estava lá arraigada dentro de mim. Por quê? Eu parei para deixar Deus tratar. E eu descobri que a minha mãe me teve logo depois de ter perdido uma outra filha que tinha antes de mim. A minha mãe perdeu uma bebê e logo depois eu fui gerada. Eu fui gerada debaixo de medo da minha mãe de me perder. Por quê? Porque ela já tinha tido a experiência de perder um bebê. Aí sabe o que aconteceu? Por eu ter sido gerada nesse ambiente de medo que a minha mãe tinha de perder quem ela amava, eu tinha essa raiz dentro de mim de um medo profundo de perder as pessoas que eu amo. Todo mundo tem receio de perder quem ama, mas o meu era um medo doentio. Entende? Mas como que eu descobri isso? Senão eu poderia estar brigando com o Nil até hoje, fazendo do meu casamento um inferno. Se eu não tivesse parado para avaliar que o problema era o medo que existia dentro de mim. E que eu precisava trazer a luz e deixar Deus tratar como deixei. Entende? Então, a raiz do problema, dos sentimentos ruins que afloram em você, nunca está no outro, está em você. E você precisa deixar tratar. Ok? Quando a gente olha para Ana, essa mulher que todo mundo prega sobre ela, essa mulher de fé, amém, era uma mulher de fé realmente. Mas ela se equivocou. Ela achava que o problema dela, o sentimento ruim que ela está tendo daquela depressão, vinha de Penina. E na verdade vinha da raiz de rejeição que ela tinha. Segundo ponto para você cuidar das suas emoções. Segundo ponto para você cuidar das suas emoções. Ana foi buscar ajuda em meio à sua dor. Se você percebe que você tem valorizado demais as emoções negativas, que você só sabe estar vivendo nesse controle das suas emoções negativas, você precisa buscar ajuda agora, hoje. Como que Ana buscou ajuda? Primeiro, ela foi para o templo. Segundo, ela falou com o pastor dela. E terceiro, ela encontrou auxílio em Deus. Presta atenção. Primeira coisa para você cuidar das suas emoções, detectar a raiz dos seus sentimentos negativos. Segundo, procurar ajuda. Não se isole, não fique sozinha. Hoje eu levantei, queridas, quando a gente está com o coração ligado em Deus, eu liguei para 2 pessoas hoje. E as 2 pessoas que eu liguei disseram para mim que eu era a resposta de Deus. Mas você que está aí, nesse valorizar do seu sentimento, quer cuidar das suas emoções, você precisa ter alguém para comunicar as suas emoções, para você falar sobre elas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus eu falo com vocês aqui hoje nessa aula. E foi o que Ana fez. Ela estava lá no início de depressão, ela não queria mais comer. Agora eu pergunto para você, como que um homem vai ter relação sexual com uma mulher que só sabe chorar, que não quer comer?
Deus fazer o milagre, estava difícil. Quem quer ficar perto de uma mulher que só chora, que só geme, que não sai? Até que um dia ela toma a decisão de procurar ajuda. Então hoje eu estou falando aqui para você. Você quer cuidar das suas emoções? Você quer tratar as suas emoções? Primeiro você precisa detectar onde é a raiz do problema. Eu já te dei dicas aqui de como fazer isso. Segundo, você precisa procurar ajuda. Ana foi falar com Deus. E depois ela procurou o sacerdote. Quer ver como eu encontro uma pessoa para falar? Alguém que já esteja curada nas suas emoções. Não procure alguém que esteja um nível abaixo de você nessa questão que você precisa. Quer tratar as suas emoções? Procura gente curada. Porque se você procurar gente doente, você vai adoecer mais ainda. Você precisa cuidar das suas emoções. Ok? Ana foi para o templo, ela chorou, ela orou, ela falou com Deus. Depois o sacerdote veio até ela. E aí, ele vai falar com ela da parte de Deus, que é o terceiro ponto. Você precisa, depois de trazer à luz, quer detectar, você se conhece e traz à luz qual que é o real problema. Agora você vai procurar ajuda. E aí sim, você vai confiar na palavra de Deus para tratar as suas emoções. Só pode ser curada das emoções aquela pessoa que quer andar e se submeter à palavra de Deus. Olha o que o sacerdote faz com ela, que eu anotei aqui. Gente, isso é tremendo. A primeira coisa que Eli vai falar com ela, a palavra de Deus é capaz de produzir transformação nas suas emoções. Se você quer cuidar das suas emoções, você tem que sair dessa aula dizendo: eu vou viver da palavra, eu vou sujeitar as minhas emoções e vou colocar elas submissas à palavra de Deus, que o diabo não vai mais enganar-me. Olha o que o sacerdote vai falar para ela. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para ela. Vai-te em paz, porque o Deus de Israel, quando ele fala essa palavra, ele está tratando com ela a raiz da rejeição. Quando ele fala o Deus, melhor dizendo, quando ele fala o Deus de Israel, presta atenção, o Deus de Israel, ele está tratando, na verdade, a identidade dela. O Deus de Israel, o que ele está dizendo para Ana? Ana, porque Deus cerrou a sua madre, você está achando que você não é filha. Você não sabe que, na verdade, você continua sendo filha de Deus. Você continua fazendo parte da linhagem de Israel. Você continua fazendo parte do povo escolhido. Você é filha de Deus. Então, quando o sacerdote diz para ela, o Deus de Israel, ele está dizendo, você é filha. Ele está resgatando a identidade de Ana. É por isso que eu te digo que a palavra de Deus é capaz de tratar as maiores feridas das suas emoções. Aquilo que faz aflorar um sentimento ruim, a palavra de Deus pode tratar. Como? Alegando para você, trazendo verdades para você, que você é filha de Deus. Não importa a circunstância do seu pai, da sua mãe, não importa o seu contexto, o quanto você pecou, o quanto você errou, o quanto você fez de mal, o quanto te rejeitaram, mas você é filha. Glória a Deus, você é filha. Minha irmã, você que está assistindo essa live, você é da linhagem real, você é filha do rei, você é filha de Deus, você tem um pai, você não é órfã, você não está jogada nesse mundo, você não está presa à opinião de pessoas que te rejeitaram, você é filha de Deus. Quando ele diz, o Deus de Israel, não foi à toa que Eli falou aquilo para Ana, o Deus de Israel. Ele está dizendo, o Deus de Israel é o seu Deus, Ana. O Deus de Israel é o seu pai. Você é da linhagem sacerdotal. Você é da linhagem de Israel. Você também é uma levita. Você também é mulher de Deus. Ele está resgatando a identidade dela. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é a única que é capaz de resgatar e tratar as feridas de rejeição, as feridas de falta de identidade.
Aí ele continua dizendo, o Deus de Israel te conceda. Aí sim, quando ele fala te conceda, ele está tratando a raiz da rejeição. Ela não tinha sido rejeitada e agora o marido está tendo relação sexual com outra mulher para ter filhos, mas o sacerdote vai dizer para ela, Deus vai te conceder. Ou seja, você está sendo aceita agora. Você está sendo acolhida. Você está sendo acolhida, você está sendo aceita. Glória a Deus. Que a palavra de Deus está tratando as feridas de Ana. Por quê? Porque agora ela está no templo expondo para Deus a sua infertilidade. Ela apontou de verdade agora qual era o problema. O problema não é Penina. O problema não é meu marido. O problema sou eu que tenho uma raiz de rejeição. Porque o meu marido teve outra mulher e eu estou me sentindo rejeitada. Aí Deus falou, abriu o coração, trouxe a luz, agora eu posso tratar. O Deus de Israel te conceda o desejo do teu coração. Oh, que maravilha! E aí ele vai dizer para ela, vai-te em paz. Vai-te em paz. Aí ele está tratando a terceira raiz. Você não é uma mulher mais amargurada. Você não é mais uma mulher que não se perdoa, que não perdoa o seu marido, que não perdoa a Penina. Você pode ir em paz. Veja como a palavra de Deus, olha, a exposição da raiz do problema, a luz, trazendo a luz. Agora, ela então, depois de trazer a luz, né, revelando ali o que aconteceu, ela então decide procurar ajuda. Na medida que você sabe qual é o problema, você vai procurar ajuda e agora a palavra de Deus entra com o tratamento para cuidar das suas emoções. Glória a Deus! Por isso que eu quero viver da palavra. Por isso que desde o ano passado eu declarei que eu vou viver da palavra. Porque a palavra de Deus tem resposta para as feridas do nosso coração. Seja ferida de rejeição, seja ferida de falta de identidade, seja ferida de falta de perdão. O sacerdote disse para ela, Ana, você agora pode ir em paz, porque o Deus de Israel te concede o desejo do seu coração. Você não é qualquer uma, você é filha do Deus de Israel. Você não é uma pessoa que não é aceita, muito pelo contrário, você foi acolhida, porque Deus agora é que está te concedendo o desejo do seu coração. E terceiro, você pode ir em paz, porque você não é mais uma mulher amargurada. Olha só a consequência disso. Olha aqui para a gente encerrar, porque já tem 1h10 que eu estou falando com vocês, e a aula está uma bênção. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente dizendo, confirmação na minha vida. Então coloque isso aí. Você que está aqui, ó. Primeira coisa para tratar das suas emoções. Primeira coisa, identificar a raiz do problema. Sinta e descobre o que está te fazendo ter esse sentimento ruim. E você está só valorizando, tá? Essa pessoa negativa, essa pessoa pessimista, que acha que nada vai dar certo, sentimento de solidão, de tristeza, de choro, de angústia. Você precisa saber por que esse sentimento está aí. E você precisa sentar, parar e não fazer como Ana, que em primeira mão trocou. Ela achou que era Penina e o problema estava dentro dela. Segundo, você precisa procurar ajuda. Vá para uma igreja. Tem muita gente desprezando igreja, dizendo que não precisa mais. Tem agora uma nova teologia que você pode ser crente em casa. Isso não é bíblico. Você precisa de igreja, você precisa de gente lidando com você para tratar aí, muitas vezes, o seu gênio difícil. A Bíblia diz que é um machado que afia o outro, é o ferro que afia o outro. É junto ali no convívio que a gente vai se aprimorando. A Bíblia diz assim, não deixai de congregar, como é o que muitas pessoas estão fazendo. Pare de acompanhar quem está dizendo que você não precisa de templo. Precisa sim. Não é por causa da estrutura física, é por causa das pessoas que estão ali. Sabe, o pastor que pega no seu pé, ele está te tratando. Sabe, a líder que fala com você, você tem que mudar seu gênio, é Deus tratando. Entendeu? Ela foi para o templo. Segundo, ela procurou uma liderança, alguém que ela confiava. E mesmo assim, essa liderança errou com ela. Mas ela continuou ali. E depois foi liberada a palavra de Deus para curar as emoções. E agora, ela pode ir em paz. Ok, gente? Em nome de Jesus, eu falo com vocês isso aqui. E por fim,
A consequência disso, a Bíblia diz que agora o semblante dela mudou. Depois dessa transformação, agora Ana está com o coração quentinho, aquecido pela palavra que recebeu. Ela não quer saber o que Penina está fazendo, ela não quer saber. A Bíblia diz que imediatamente, ela não foi para casa primeiro ter relação sexual com o marido, para depois mudar o semblante. O impacto da palavra de Deus foi tão grande na vida dela, que a Bíblia diz que imediatamente o semblante dela mudou. Eu imagino essa mulher agora, chegando perto do marido dela, depois dessa transformação. Tem gente que vai sair dessa live assim, vai deitar hoje na cama e o marido vai falar assim, o que aconteceu com você? Que mulher é essa que agora está comigo aqui de noite? Aí você vai dizer, a palavra de Deus tratou as feridas do meu coração e eu sou uma nova mulher a partir de hoje. Que bom. Que bom. Tem gente dizendo essa aula é uma cura da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. O seu marido, eu quero declarar como voz profética nessa aula aqui hoje para você. O seu marido, os seus filhos, os seus colegas de trabalho, as pessoas que convivem com você, vão olhar para você hoje ainda e vão dizer o que aconteceu com você. E você vai dizer, eu descobri que a palavra de Deus é a cura para as minhas emoções. A palavra de Deus é remédio para curar as feridas da minha alma. A palavra de Deus é a resposta que eu precisava para cuidar das minhas emoções. Pare, em nome de Jesus, de ser guiado pelos sentimentos negativos que têm controlado a sua vida. Em nome de Jesus. Ana se levantou no meio da sua dor e fez o que era correto. E quando ela colocou à luz a palavra, o problema, Deus podia tratar. Amém, queridas? Eu preciso terminar essa live, mas eu sinto meu coração aqui palpitando, porque eu sei que Deus está tratando com mulheres aqui nessa live.